todos com a paz do Senhor Jesus. Texto da Palavra de Deus nesta noite, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Diz assim a palavra de Deus: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bem, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus está passando por Jericó. Naquele trajeto, Jericó era a última cidade antes de Jerusalém. Era a última semana dele de vida como homem. No final daquela semana, ele iria para o Calvário. Diz a Bíblia que uma grande multidão estava ali, porque era a semana da festa da Páscoa. A religião judaica dizia que os judeus acima de 12 anos, todo judeu hebreu acima de 12 anos, ele tinha que ir a Jerusalém uma vez por ano, em uma das 3 principais festas religiosas, ou a Páscoa, ou Pentecostes, ou Tabernáculos. Por isso que Jericó estava com um movimento exagerado, além do normal, porque as pessoas estavam indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Jericó ficava 25 quilômetros antes de Jerusalém, e para chegar em Jerusalém, era uma subida de 1000 metros. Os sacerdotes que ministravam no templo em Jerusalém, a maioria não morava em Jerusalém. Era cerca de 20.000 sacerdotes. A maioria deles morava em Jericó, porque Jericó era a cidade de inverno. Porque era quente, porque Jericó estava à beira do Mar Morto. Então a cidade estava empolvorosa. As pessoas estavam indo para Jerusalém. E Jesus então está passando por Jericó, porque ele está indo para Jerusalém. Ele sabia que era a última semana dele
Então aquela passagem dele por Jericó era a última oportunidade de Jericó. Era a última oportunidade para aquele homem, que não era importante. Ele era um homem anônimo. O nome dele não é Bartimeu. Não é Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. A Bíblia nem cita o nome dele. Ele era um anônimo naquela multidão. Ele era um mendigo, ele era um cego, ele era um desprezado, ele era um sem valor. Mas é por causa dele que Jesus passou. Enquanto nós preocupamos com as pessoas importantes, e não há nada errado nisso, Jesus se preocupa com todos, até mesmo o desprezado e o anônimo. Ele não vai ficar em Jericó. Ele passa por Jericó. A Bíblia não cita nunca Jesus ficando em Jericó. A Bíblia cita ele passando por Jericó. Por quê? Porque sobre Jericó havia uma profecia de maldição. A profecia foi profetizada por Josué. Quando Israel atravessa o Jordão e vai tomar posse da terra prometida, a primeira cidade que se opôs, o primeiro inimigo de Israel, foi Jericó. Era dos cananeus. Nós sabemos a história da queda das muralhas de Jericó. Muralhas inexpugnáveis que a história registra, a arqueologia registra, que eram muralhas tão largas que podia passar 5 veículos lado a lado em cima delas, se existisse. E nós sabemos a história como Deus derrubou aquelas muralhas. Nós sabemos a história como Deus conquistou aquela cidade. Sem nenhuma catapulta, sem nenhuma arma poderosa, porque era inexpugnável aos olhos humanos, a capacidade humana. Não houve nenhuma inteligência de guerra. Toda a estrutura, toda a revelação, todo o projeto veio de Deus. E o povo só rodeou a cidade e obedeceu e gritou, e as muralhas caíram. Creia você não, creia ou não, elas caíram. Está provado que elas caíram. Para você que não crê na Bíblia, arqueologicamente está provado que elas caíram. Os cananeus, quando viram aquele povo, mulheres, jovens, crianças, os sacerdotes à frente, rodando em volta da cidade, blasfemaram, maldisseram, porque eles achavam, meus queridos, eles achavam que o Deus de Israel era o Deus da natureza só, porque eles ouviram dizer que Deus abriu o mar vermelho. Então para os cananeus, Deus era só o Deus da natureza, mas Deus ia mostrar para eles que Deus era o Deus Todo-Poderoso. E quando Jericó é derrubada, Josué lançou uma profecia sobre a cidade. Ele disse assim: quem reconstruir Jericó, quando ficar pronto o alicerce, morre o primogênito. Quando colocar a última porta, morre o filho mais novo. Foi a profecia de Josué sobre Jericó. A profecia dizia o seguinte: não reconstrua Jericó. Mas diz a Bíblia que 500 anos depois, o tempo passa, meus irmãos, o tempo passa. Nós esquecemos das profecias, nós esquecemos das revelações, mas a profecia não morre. Nós morremos, mas a profecia não morre. A profecia está viva. A profecia que está sobre a igreja não morre. A profecia, se é de Deus mesmo, que está sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu futuro, sobre a sua profissão, o tempo pode passar, mas a profecia não morre. Não morre. E diz a Bíblia que um tal de Iléu, 500 anos depois, no tempo de Acabe, começa a reconstruir Jericó. Ninguém lembrava mais da profecia. E quando ele termina o alicerce, o primogênito dele, chamado Abirão, morreu. E quando ele põe a última porta em Jericó, o filho mais novo, chamado Segube, morreu. E aqui tem um ensino na vida espiritual muito sério para nós. Não reconstrua Jericó. Não reconstrua aquilo que um dia
o poder de Deus derrubou. Não reconstrua aquilo que a ação do Espírito Santo operou. Quantos corações aqui eram como as muralhas de Jericó, inexpugnáveis para o Espírito Santo, impenetráveis para uma palavra de evangelização. Quantas coisas ruins existiam na nossa vida. Havia quantas construções como Jericó, uma cidade idólatra, uma cidade profana, uma cidade adúltera, uma cidade de mentiras, uma cidade mística. Quantas coisas haviam construídas dentro de nós, do nosso coração um dia, que eram fortalezas como Jericó. Mas um dia um povo gritou, um povo obedeceu, um povo madrugou, um povo jejuou e um povo orou. O grito ali é a oração, o grito ali é o clamor. E a muralha foi derrubada no meu coração e no seu coração. E Deus conquistou o meu coração e conquistou o seu coração. E a profecia é: não reconstrua Jericó. Não volte de novo a reconstruir na sua mente, a reconstruir no seu coração aquilo que o mundo um dia fez e Deus tirou. Não faça essa loucura, isso é perigoso, porque a salvação e o novo nascimento são irmãos. O primogênito morre, o mais novo morre. A salvação e o novo nascimento são irmãos, meus irmãos. E à medida que Deus opera uma obra na nossa vida, que Deus conquista o nosso coração e tira aquilo que Ele não quer, e nós mesmos vamos reconstruindo com nossa infidelidade, com nossa preguiça, com nossa ociosidade, com nosso descompromisso, com as nossas liberalidades, que nós vamos abrindo concessões. À medida que isso vai reconstruindo a nossa vida, a salvação e o novo nascimento vão morrendo. Não reconstrua Jericó. É o primeiro ensino nesta noite para nós. Não reconstrua. Porque o nome Josué significa salvação. O nome Josué, a origem do nome dele é Yeshua, que é salvação. O Josué celestial um dia derrubou no meu coração, em muitos corações aqui, as construções do mundo. E o conselho dele é esse: não reconstrua Jericó. Então Jesus está passando por Jericó. Ele não fica em Jericó. Havia uma maldição sobre Jericó, mas a bênção de Deus está passando. O Josué de Deus está passando em Jericó. A cidade de Jericó fica numa grande depressão geográfica. Nada é por acaso, meus irmãos. Jericó é o ponto mais baixo da terra. O ponto mais baixo da terra é Jericó. Fica 400 metros abaixo do nível do mar. A vida daquele cego era como Jericó. Jericó ficava numa grande depressão. Jericó ficava às margens do Mar Morto. Às margens do Mar Morto, à beira do Mar Morto, não nasce nada. É árido, em função da salinidade. Nada se produz à beira do Mar Morto. Assim, meus queridos, era a vida daquele homem. Ele se identificava com a própria cidade de Jericó. Ele vivia uma grande depressão. A sua vida, o seu coração não gerava nenhuma esperança, não gerava alegria, não gerava nada de bom. Sua vida era árida, sua vida era seca, mas Jesus está passando. Jesus está passando. A multidão está passando. E ele ouviu os rumores, as conversas. E ele de alguma forma ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. Ele devia gritar: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, não? Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, mas ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ninguém parava para ele. Aliás, repreendiam-no. Jericó não aceita gritar o nome de Jesus. Fale de Jesus na sua sala de aula para você ver o que vai acontecer. Fale de Jesus no seu local de trabalho para você ver o que vai acontecer. Fale de Jesus. Fale que você está buscando misericórdia de Jesus. Grite mesmo, fale alto. Eu preciso de uma bênção de Jesus. Eu quero encontrar Jesus. Eu preciso ter uma experiência com Jesus. Fale para você ver o que vai acontecer. As pessoas vão te desprezar. As pessoas vão dizer que Jesus é fora de moda, que a moda hoje é ser ateu. Não mudou nada, meus irmãos. A situação de Jericó, naquele espiritual, não é mera coincidência com o mundo hoje. Mas ele gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tinha luz nos olhos, mas algo aconteceu no coração dele. Porque ele devia gritar pela razão, ele devia gritar Jesus de Nazaré. Mas ele falou Jesus, filho de Davi. Quando Jesus ouviu filho de Davi, Jesus parou. Por quê? Porque filho de Davi era a expressão que se usava ou se usaria para o Messias. Filho de Davi significa Messias. Quando ele gritou Jesus, filho de Davi, a multidão entendeu assim: Jesus, Messias, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu Messias, Jesus parou. Opa! O meu espírito moveu alguém. O meu espírito me revelou a alguém. Razão não atrai o Salvador, mas o profético atrai. Por que ele gritou, filho de Davi? Porque a fama de Jesus já havia corrido todo Israel. Era a última semana de vida dele. Aquele cego, certamente ele sabia que Jesus tinha curado outros cegos. E ele sabia pela história, ele sabia pela lei, ele sabia pela religião judaica que só podia curar um cego de nascença se fosse o Messias. Quando ele ouviu Jesus de Nazaré, opa, Jesus de Nazaré, ouvi dizer que curou aquele cego, que curou aquele outro cego. Ele é o Messias, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe, meus irmãos, que no Velho Testamento não há nenhuma cura de cego. Por quê? Porque não era tempo do Messias. Mas no Novo Testamento estão as curas dos cegos de nascença, porque era o tempo dele. Era o tempo do Messias. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Jesus parou e deu uma ordem aos seus discípulos: chama o cego, chama o desprezado, chama o anônimo, chama aquele que ninguém dá valor, chama o empoeirado, chama o sujo, chama o que está em depressão, chama aquele que não nasce nada no coração dele. Não nasce esperança, não nasce alegria, não nasce gozo, não nasce expectativa. Chama ele. Hoje a bênção é dele. Eu não sei qual discípulo foi que chegou perto dele e falou assim: anima-te. Está triste? Está sem esperança? Está angustiado? Está em depressão? Tem medo do futuro? Acha que não tem mais futuro? Não tem mais jeito? Anima-te. Anima-te. Levanta-te.
Por quê? Ele te chama. Ele te chama. Não é a igreja Maranata que te chama. Ele te chama. E bendito e glorificado seja o nome do Senhor pelo dia maravilhoso que Ele ordenou ao discípulo mais fiel dEle. O discípulo mais fiel dEle está aqui hoje. Bendito seja Deus pelo dia que Ele falou para o discípulo mais fiel dEle: vai, chama Daniel. Vai, chama Anderson. Vai, chama Andréia. Vai, chama Jane. Vai, chama Silvano. Vai lá e chama. O Espírito, o discípulo mais fiel dele está aqui hoje. Ele sabe aqueles que precisam ouvir a voz dele. Ele sabe aqueles que precisam do ânimo, do renovo, do alento, do consolo, da alegria, da esperança que só Ele tem. Eu não tenho, pastor nenhum tem, por mais poderoso que se diga que é, ninguém tem a capacidade de fazer florescer e renascer a esperança lá do fundo da alma, do coração, e colocar o homem de pé. Ele pode. Ele é o Messias. Ele é o filho de Davi. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Levanta-te que Ele te chama. Ele se colocou de pé. Primeira coisa que Ele fez, diz a palavra, seus irmãos prestaram atenção, tirou a capa. Certamente uma capa suja, empoeirada, porque as ruas não eram calçadas, não tinha asfalto, era tudo terra mesmo. A multidão passando, a poeira levantando, e é todo dia na beira do caminho ali. Ele tirou a capa fora. O passado sujo fica para trás. Os traumas que a vida causa fica para trás. Os complexos que a vida nos causam ficam para trás. As feridas íntimas que só Deus sabe ficam para trás agora. Quando o homem ouve a voz do discípulo celestial, do Espírito Santo, ele tem forças para deixar a capa. Se ele não for a voz do Espírito Santo, ele não tem força, ele continua carregando a capa velha, suja, o resto da vida. Mas se é o discípulo que fala, se é o Espírito Santo que fala, o homem tem condições, ele tem força para abandonar a velha vida. Agora está o desprezado diante do Salvador. Agora vem a conversa da salvação. Meus irmãos, que conversa linda, que diálogo maravilhoso. É o diálogo do Salvador com o pecador. Que queres que eu te faça? O que os irmãos percebem nessa pergunta? Eu percebo muitas coisas, principalmente aquilo que aconteceu comigo. Eu percebo compaixão, eu percebo misericórdia, eu percebo perdão, eu percebo amor, eu percebo humildade. Que Deus humilde é Jesus. Que Deus humilde é Jesus. Que queres que eu te faça? Que eu tenha vista. Eu quero ver. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero te servir. Eu quero caminhar na tua presença. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova esperança. Eu quero uma nova alegria. Eu quero uma nova canção. Eu quero novos pensamentos. Eu quero um novo sentido de viver. Eu quero ver. Jesus não respondeu, vê. Não.
Ele queria cura física, queria, mas Jesus curou primeiro a alma. Jesus curou primeiro a cegueira da alma dele. Quando Jesus fala assim, vai, a tua fé te salvou, curou a alma dele. Quando ele creu na palavra de Jesus, os olhos se abriram. Eu pergunto aos irmãos, aquele homem converteu mesmo? Sim ou não? Onde está a prova? Isso. A prova que ele não só que ele queria só uma bênção, não. Ele queria o abençoador. Ele não queria só uma bênção. Muitas vezes queremos só uma bênção. Queremos só uma bênção de saúde, queremos só uma bênção no casamento, queremos só uma bênção de um curso, queremos só uma bênção financeira. Às vezes as pessoas são assim. Aí às vezes as pessoas recebem a bênção e depois devagarzinho vão se afastando de Jesus e voltando para Jericó. Mas ele não. Diz a Bíblia que ele viu, os seus olhos se abriram e ele seguiu a Jesus pelo caminho. Eu pergunto aos irmãos aqui terminando, se ele seguiu a Jesus pelo caminho, onde ele foi parar? Aos pés da cruz. Aos pés da cruz é o lugar mais alto que nós podemos chegar, mas é o melhor lugar do mundo, é aos pés da cruz do nosso Salvador. Então ele está diante de Jesus, terminando. Está o cego, e que mais? Ele não era só cego, ele era mendigo. O cego não sabe para onde ir. E o mendigo não tem para onde ir. Assim é o pecador diante do Salvador, sem rumo, sem saber para onde ir e sem a segurança da morada eterna. Mas quando ele ouve a palavra da salvação, ele agora sabe para onde ir e tem um lugar para ir, porque a luz brilha e ele anda e conhece, não fica mais à beira do caminho, mas agora ele está no caminho.